Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Então, hoje eu trago uma proposta que é algo que eu gostaria realmente de ter tido antes de iniciar minha caminhada no curso de engenharia. Então, o tema do nosso vídeo de hoje é o seguinte: engenharia mecânica ainda vale a pena cursar? A verdade que ninguém te conta. Tananana. Então, falando um pouco de mim, né? Eu me chamo Eduardo, sou formado em engenharia mecânica, me formei no ano de 2019. E o porquê que eu estou fazendo esse vídeo? Na verdade, eu estou fazendo esse vídeo porque quando eu comecei em 2014 a cursar meu curso de engenharia mecânica, eu não tinha tanta informação do que seria em si a engenharia mecânica, todo o percurso, né, mais ou menos do que seria, e não tinha tanta informação a respeito assim de dicas, os prós e os contras. Então, olhando tudo hoje, eu vejo que, cara, por que não, né? Visto que eu já passei por tudo isso, compartilhar do meu conhecimento, porque eu me lembro que na minha época eu estava bem indeciso se era esse o curso que eu ia fazer ou não. Enfim, acabei até trocando de curso, para ser bem sincero. Então, analisando tudo isso, eu falei, nossa, se eu puder compartilhar um pouco do que eu vivenciei, né, e poder esclarecer algumas dúvidas, talvez, para alguém que estiver interessado a cursar esse curso e tem certas dúvidas, eu imagino que se eu conseguir atingir o mínimo de pessoas possíveis que seja, né, já vai ser de grande valia todo esse material. Então, se você tem interesse em cursar alguma engenharia em si, engenharia mecânica, civil, qualquer engenharia que seja o curso, eu acho que esse material vale a pena você ver até o final. Então, fica comigo. Vamos lá. Tudo começa com um motivo, né? Então, por que eu falo isso? Quando eu comecei, não era muito claro esse objetivo para mim, mas eu acredito que vale a pena já deixar a reflexão para vocês no seguinte: por que eu pretendo cursar engenharia mecânica ou engenharia em geral, né? Se é pelo dinheiro, se é para agradar meus pais, se é porque eu tenho paixão pela profissão que eu quero exercer, ou simplesmente se eu não sei o porquê. Tá tudo bem. Eu me lembro que quando eu comecei também não era muito claro esse motivo para mim, mas é algo que eu já gostaria de propor a reflexão. Se vocês souberem responder isso, eu acredito que vocês já vão conseguir fazer uma boa caminhada aí no percurso, né, da engenharia. Então, fica já a primeira reflexão, né? O porquê que eu quero cursar engenharia em si. Bom, ao longo da minha caminhada dentro da engenharia, eu elenquei alguns pontos que eu acho assim cruciais dentro da trajetória. Então, nós vamos mencionar alguns fatores aqui. Engenharia é disciplina, estudo e é difícil sim. Bom, isso é a pura verdade. Cursar engenharia é difícil quando alguém fala assim, nossa, mas é difícil o curso que tu faz, tu tem que bater no peito e dizer, é difícil sim, eu tenho que estudar bastante e é pura disciplina. Quem disser que, cara, não estuda para engenharia é um baita do mentiroso, porque engenharia requer muito estudo, muita disciplina e, gente, não tem segredo, tem que estudar mesmo, tá? Outro ponto que eu acho bem bacana é que eu achava que era um mito, mas depois eu vi que era a pura verdade. Vocês vão se tornar muito amigos do café. O café vai entrar na vida de vocês. Noites mal dormidas, a gente às vezes tem que, digamos assim, deixar um pouco de lado o dormir 8 horas para estudar mais, para se preparar mais. Então, às vezes a gente tem que se abdicar um pouco do nosso sono, né? E sempre vai ter atenção pré e pós-provas, né? Então a gente sempre fica ansioso por aquela prova ou depois fica desanimado porque tirou um
3, um 5 na engenharia. Isso eu achava o fim do mundo, mas depois eu comecei a me habituar. Então, realmente, essa tensão de provas e final de semestre, ela existe. E às vezes ela é bem, digamos assim, exponencial. Então, em questão à vida social também, eu acabei observando que a gente deixa um pouco de lado essa parte. Falando por mim mesmo, no começo eu era muito baladeiro, não tinha muita disciplina, mas ao longo do curso da engenharia em si, eu fui me moldando e fui deixando um pouco de lado essa vida social, né? Então, quer dizer que eu não vou ter mais vida social? Não, não é isso que eu quero dizer, mas você tem que deixar um pouco de lado, às vezes, os teus amigos te convidam, vamos sair para uma festa, vamos beber no posto, vamos jogar um futebol, vamos assistir alguma coisa. Enfim, são alguns momentos que a gente tem que deixar de lado, não só com os amigos, mas com a família também, né? Pelo fato do motivo maior, né? Porque a engenharia em si, ela exige isso de nós, a gente tem que estudar, a gente precisa de um tempo só para nós, para rever a matéria, para rever o conteúdo, porque não é somente ir lá assistir a aula, né, fazer as anotações e fechar o caderno, porque vai chegar a hora da prova e o bicho vai pegar. Então, realmente, esse ponto da vida social, vocês vão ver que ele vai ficar um pouco de lado, tá? Dentro da engenharia em si, eu vi que às vezes a gente se preocupa bastante com provas, enfim, matérias, mas um ponto muito crucial é que a gente tem que fazer contato, sim, tem que fazer networking, porque hoje o teu colega do lado pode ser o cara que vai ser teu sócio numa empresa, pode ser um ponte, né, uma ponte para aquela vaga que tu tá almejando, e daí tu conhece o cara que trabalha naquela empresa. Então, assim, são contatos que a gente tem que aproveitar e fazer, né, conhecer pessoas, conhecer realidades diferentes, expandir um pouco a cabeça, sabe? Então, a dica que eu deixo para vocês também é: façam muitos contatos, o maior possível número de contatos que vocês puderem. Outro ponto que eu acho bem bacana é o seguinte: com o passar do tempo, né, vocês vão vendo matérias, né, em geral na engenharia, e vai ter algumas matérias que vocês vão se familiarizar mais, né, vão ter mais gosto por si só, digamos assim. E é um ponto já que eu deixo de reflexão, que é o seguinte: nessas matérias, provavelmente que vocês gostarem mais, é as matérias que vocês vão querer se especializar. Então, se eu puder deixar de dica, é o seguinte: nos trabalhos já de conclusão de curso, aqui na engenharia, a gente chamava muito de TFG, mas pode ser TCC, estágio e afins. Se vocês puderem, já vão tendo em mente o seguinte: olha, eu gosto mais da matéria de mecânica dos fluidos, então vou tentar talvez já conciliar um estágio nessa área, tentar falar com aquele professor que dá aquela matéria, se ele consegue me orientar no meu TFG, porque vocês tendo mais prazer pela matéria, vocês vão ver que vocês vão se tornar mais especialistas naquele assunto, vão elaborar melhores projetos, né? E se vocês puder conciliar toda essa parte de conclusão de curso, eu acredito que vai ficar bem bacana, sabe? Outra dica que eu posso dar é o seguinte: ficou bem claro para mim já no começo no começo não, mas na metade do curso, a questão do seguinte: eu via que a gente começa a se dividir por perfis, na parte assim: eu vou ser um engenheiro mais teórico ou prático? Para mim, como eu ingressei na engenharia já trabalhando, eu via que o meu perfil de engenheiro tendia a ser muito mais prático do que teórico. Porém,
eu tive amigos, né, colegas, que eles tinham um perfil muito mais teórico do que prático. Não tem um perfil certo ou errado. Eu acho que vocês vão se descobrir no decorrer do tempo. Porém, quanto mais logo vocês perceberem esse período, né, de que perfil vocês se enquadram, melhor é, porque vocês vão dando um melhor direcionamento a isso. Me explico agora de uma maneira mais clara. Se você pretende seguir um perfil mais teórico, você já vai ter que ir, digamos assim, pesquisando ou falando com alguns professores, se você consegue já escrever alguns artigos, fazer uma melhor nota, digamos assim, nas matérias para depois tentar um mestrado, pensar um pouco depois na área da docência, né? Então, fica a dica já para quem pretende, né, seguir essa área de um perfil mais teórico. Quem pretende já entrar numa parte mais prática, né, ser um engenheiro assim, digamos, mais mão na massa, eu como dica, eu costumo dar o seguinte, cara, pega e já vai fazer um estágio em paralelo aí no decorrer do curso, tenta encaixar um emprego na vaga, em alguma vaga de engenharia, qualquer coisa que tu consiga dizer que tem experiência, seja com projetos, alguma coisa, sempre tenta encaixar algo aí no meio, digamos assim, até projetos internos que tem da universidade, digamos assim, de cálculos, dimensionamentos, tudo que puder ser prático, extracurricular, vai te agregar muito, tá? Então, esses são alguns pontos que eu vi dentro da caminhada de engenharia que é muito válido, tá? Outra coisa, prós e contras de cursar engenharia. Essa parte aqui eu elenquei só alguns, porém eu acho que, na minha opinião, foi um dos mais críticos. E depois, se vocês quiserem, a gente pode eu posso comentar de mais alguns, tá? Me deixem aí nos comentários. Então, no meu, eu acho que em todo curso em geral, né? Mas falando com base na minha experiência, é que os professores às vezes são ruins, não do ruins de talvez não saberem o conteúdo em si, mas é que vão ter profissionais e profissionais, né? Então eu senti que para mim tinham professores que pensavam mais ou menos assim: eu vou lá, vou encher o quadro, eles vão fingir que entendem, eu vou passar a eles e tá tudo certo. Alguns professores simplesmente sabiam muito, mas não sabiam transmitir isso. Então, eu acho que isso vai ser em qualquer curso, né? Infelizmente, vão ter professores que vão deixar a desejar um pouco, e isso acaba sendo um pouco ruim, assim como algumas matérias desnecessárias, sabe? Porque pelo fato do curso da engenharia ser 5 anos, às vezes eles põem umas matérias complementares que não agregam tanto no teu perfil profissional. Isso eu acabei achando um pouco ruim, falando honestamente. Porém, né, às vezes entra a questão do MEC, então, assim, eu particularmente achei o tempo, né, um pouco longo de curso, acredito que poderia ser feita uma redução. E quanto a algumas matérias e professores deixam a desejar. Mas, agora falando um pouco de pontos positivos, né? Eu acredito que os maiores pontos positivos é o seguinte: é a transformação pessoal e profissional que o curso de engenharia te lapida, sabe? Porque eu me lembro que, nossa, quando eu entrei no curso eu era um molecão, assim, né, digamos, de certa forma, e eu fui moldando
fui sendo moldado de certa forma que, cara, eu saí com uma cabeça totalmente diferente, muito disciplinado, muito focado nos meus objetivos, e isso foi graças, eu acho, à engenharia, né? Claro que não foi só em relação ao curso, porque eu sempre me envolvia, eu sempre comecei a trabalhar desde cedo, fazia trabalho voluntário, então, é assim, eu sempre fui muito cabeça aberta, né, para as oportunidades que surgiam, mas eu acredito que grande participação a engenharia mecânica teve na formação desse meu perfil, então, isso é um ponto bem positivo. Sem falar no sentido assim autodidata e autocrítico que a engenharia, né, as academias de engenharia te transformam, porque pelo fato de ser muito difícil, eu acho que de certa forma aguça, né, esse teu lado mais autodidata, no sentido assim, eu preciso de alguma informação, então eu vou correr atrás. Se tiver alguém que sabe mais do que eu, vou pedir conselhos, vou pedir indicações, mas é no sentido assim autodidata, eu preciso de algo, vou correr atrás, porque às vezes a bola não é redonda, ela é quadrada, a gente precisa empurrar. Aí quando a gente der o primeiro empurrão, ela vai parar no segundo, então a gente tem que estar sempre em constante movimento, né? Então eu acredito que esse lado autodidata ele é muito bacana. Sem falar no autocrítico, né? Porque às vezes a gente começa a ter o feeling mais de engenheiro, então tu vê que certas verdades não são absolutas, você começa a questionar mais as coisas, ter esse lado mais questionador, mas do sentido, por que isso é feito assim? Qual é o processo disso? Uh, Se eu fizer isso, o que vai ocasionar, né, no projeto como um todo, na vida das pessoas? Então, esse lado mais crítico, ele é algo muito valioso e acredito que a engenharia, ela te lapida de certa forma que deixa ele muito aguçado. Então, assim, esses são os dois pontos que eu acredito que foram os mais vantajosos nesse longo percurso que eu cursei em engenharia, né? E acho que só quem passou por isso, né, ou pretende passar depois de toda a estrada vai ver que é a mais pura verdade. E, enfim, retornando aqui agora, pessoal, ao nosso slide inicial, o seguinte: engenharia mecânica ainda vale a pena cursar? Olha, eu, na minha humilde opinião, vale muito a pena sim cursar engenharia mecânica. Eu, particularmente, sou eternamente grato por tudo que eu vivenciei na engenharia mecânica, seja pelo nível de amizades que eu fiz, contatos, por todos os ensinamentos que eu tive, pelas dificuldades que eu passei. Eu acredito que esses cinco anos e meios que eu vivenciei foram anos difíceis, devo dizer a verdade que não são anos fáceis assim, mas eu acredito que se a gente tiver uma força maior, um objetivo bem claro, a gente consegue passar por cima. Então, assim, vale muito a pena sim, não é fácil, mas eu acho que quem decide o profissional que vai ser somos nós. Eu conheço muitos engenheiros que eram muito bons na academia, né, então, nas matérias, mas depois profissionalmente deixaram a desejar. Eu, particularmente, não era o melhor da turma, mas acredito que me destaquei muito dentre todos os meus colegas. Não estou falando isso para me gabar, mas é só um exemplo, né, que às vezes a gente diz, eu não sou o melhor da turma, não vou ser ninguém, isso não é verdade. Eu acredito que o nível, né, de engenheiro que a gente quer ser só depende de nós. Então, o meu conselho para quem estiver assistindo e pretende
ingressar na academia de engenharia, seja ela mecânica, elétrica, civil, qualquer uma, entre focado, vão ser tempos difíceis, mas vocês vão ver que no decorrer do tempo vale a pena, e vocês vão ter que abdicar um pouco do tempo, sim, vai ser um pouco corrido no começo, é um pouco frustrante, mas no fim dá tudo certo, depende só da gente, né? E, enfim, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Vale a pena ser engenheiro mecânico, sim, é uma profissão muito gratificante, tem bastante perrengues no dia a dia, mas é bem bacana. Eu acho muito bacana ser engenheiro mecânico, tenho orgulho muito da minha profissão e, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se tiver alguma dúvida que eu não respondi e vocês quiserem deixar nos comentários, enfim, entrar em contato comigo, eu estou sempre à disposição. Pretendo fazer mais vídeos desse tipo, então peço já a todos que se inscrevam no canal, deixem um curtir aí e ativem os sininhos de notificações, que assim eu consigo atingir mais pessoas que busquem esse tipo de conhecimento e queiram esclarecer essas dúvidas. Então, no mais é isso, pessoal. Obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau.